Recebi um convite para visitar uma senhora de 88 anos de idade, nascida, criada na igreja, participante de ceia, não tem mais força de ir para a igreja. Vamos fazer uma visita. Estava tendo um surto de dengue em Catanduva. Ela olhou para mim e falou assim: o senhor não tem medo de dengue não, pastor? Eu falei: ó, a gente medo não tem, mas nós se precaver. Eu falei: mas sabe o que é isso, irmã? É que Jesus está voltando, 88 anos de idade, batizada nas águas, tomando ceia. Ela olhou para mim e falou: e o senhor acredita? Eu não entendi. Falei: eu não entendi, o que a senhora disse? Acredita no quê? Que ele volta? Eu vivo por isso, irmã. Eu falei: a senhora não acredita? Não, que ele volta aqui, não mais. Olha a teoria da vovó, irmão. Não, olha a teoria da vovó. Eu falei: desculpa perguntar para a senhora, por que a senhora não acredita que ele volta mais? Ele falou: não, eu acredito que Jesus vai voltar para cada um. Quando chegar a minha hora, ele volta em busca. Quando chegar do Senhor, ele volta em busca. Mas aqui ele não volta mais não. Eu falei: por quê? Olha a teoria da vovó. Ela disse assim: porque a última vez que ele veio aqui, deram uma surra nele e mataram ele, aqui ele não volta mais não. Crente, você pode até rir, mas você tinha que ter clamado misericórdia. Crente na igreja. Mas 3 meses se passaram. Quantos meses eu disse? Fui fazer uma visita para uma senhora a 25 quilômetros lá de Catanduva. 98, 10 anos a mais do que a primeira. 98 anos de idade, batizada na igreja católica. Nunca entrou numa igreja de crente, praticante do catolicismo, mas perdeu as forças um pouquinho de ir para a igreja. Mas ela foi falar um assunto com o padre. O padre disse: não, a melhor pessoa para lhe responder é um pastor. Aí resumindo, nós estamos lá. Onde fomos no sítio, cadê aquela senhora? Ninguém achava aquela senhora. Mas quando acharam, ela estava lá embaixo no chiqueiro tomando conta dos porcos. Quando ela veio, qual foi o assunto que nós entramos? Dengue. Eu disse assim para ela: a senhora não tem medo de dengue? Ela disse: não, porque o mosquito só pica quem fica parado. Eu quero ver ele me alcançar. 98. Já tive uma aula de personal trainer ali, irmão. Aí eu disse assim, aí eu falei: bom, eu não vim falar de mosquito, viemos falar de Jesus. Eu falei para ela: mas sabe o que é isso, dona Maria? Eu não sei se a senhora acredita. Pisando em ovos, irmão. Porque nunca entrou numa igreja evangélica, a gente vai com aquela preocupação de pisar em ovos. Falei: mas sabe o que é isso, dona Maria? É porque Jesus está voltando. Disse: pois eu vi. Falei: como é que é? Eu vi. Eu estava sentada nessa cadeira 3 horas da tarde, de frente para esse pasto. O céu estava azul como está, sem uma nuvem. Eu olhando para o céu tão bonito, de repente aquele azul começou a se enrolar como uma cortina. E saiu o azul e uma luz forte, que o sol perdeu a força para aquela luz. E atrás daquela luz uma voz falou dizendo: Jesus breve vem. Ela disse: eu fui perguntar para o padre achou melhor perguntar para um pastor. É que Jesus quer voltar, ele vai voltar e ele quer levar a senhora com ela. A senhora não quer aceitar Jesus? Não, se for para ir com Jesus, eu quero aceitar Jesus, sim. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu, irmãos. Sabe o que é isso? É que Jesus está mostrando que ele não precisa de mim, de você, para descer, para se revelar para ninguém. Porque tem uns crentes que são espertos. Diz assim: pastor, isso vai demorar demais, porque a palavra vai dizer que enquanto essa palavra não for pregada a toda criatura, como é que vai ser isso aí? E a janela 10x40? Esses dias eu recebi uma foto, não sei se os irmãos já viram essa foto, de um missionário que foi pego com um versículo da Bíblia, um pedacinho do papel do versículo da Bíblia. Tiraram uma foto do pulso dele para cima, pegaram uma navalha como gilete e retalharam todos os dedos e a palma da mão bem fininho, que nem corta-frios, da pele até chegar no osso, só porque foi pego com um pedacinho de um versículo bíblico. Aí alguém vai dizer assim: e como é que o evangelho entra lá, pastor? Se lá não tem acesso? A pergunta é: quem diz que ele precisa de mim para ir lá para se revelar? Ei, pastor, mas o senhor está falando da internet? Pode ser, mas e países que bloqueiam a internet e não podem entrar? E quem diz que Deus precisa de recurso humano para entrar lá? O que o salmista vai dizer? Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se Jesus quiser, ele desce lá e se revela. Quem crê nisso, diga amém. Tem um livro, compre esse livro. Você vai ser maçante, mas não murmura não, porque eu já estou falando que é maçante. Mas tem um livro que chama Fator Melquisedeque. Um pastor norte-americano. Ele diz que na antiga União Soviética pegaram 10 crianças abandonadas pelas mães na maternidade. O governo pega essas 10 crianças e leva para uma ilha deserta. E nessa ilha deserta eles querem apresentar para o mundo, depois de alguns anos, as crianças, e mostrar para o mundo que Deus não existe. Fazendo como? Criando essas crianças sem ouvir o nome Deus. Por que falam de Deus? Porque o pai fala para o filho fala para o neto para o bisneto, vai passando de geração a geração e ninguém nunca viu Deus.
Mas nós vamos criar essas crianças num regime totalmente tranquilo, porém sem ouvir Deus. E daqui uns anos nós vamos apresentar essas crianças ao mundo e perguntar: o que é uma Coca-Cola? E as crianças vão dizer: um refrigerante. E quem é Deus? Não, Deus eu nunca ouvi falar não sei não. O que é Deus? Passaram-se 8 anos, tudo era monitorado. Perceberam que uma criança todo fim da tarde subia no alto da ilha, sentava na areia, punha a mão no queixo e ficava vendo o sol se pôr. Como tudo era monitorado, um psicólogo perguntou para a criança: por que você vem aqui toda tarde? E a criança com 8 anos falou para o psicólogo: porque, na inocência da criança, né? Porque eu acho lindo ver o sol entrar dentro da água para ir embora. E o psicólogo perguntou: e o que você acha mais além de lindo? A criança disse: eu fico olhando e eu acho tão bonito que eu fico pensando, se isso é bonito, eu imagino que quem fez deve ser mais. Se Deus quiser, Ele desce lá e se revela. Amém ou não amém, irmãos? Pastor, recebi um convite para pregar nos Estados Unidos. Aceitei o convite, mas aí falei assim para o pastor: pastor, desculpa da minha ignorância, mas eu nunca pisei nesse país. Vou fazer uma pergunta para o senhor: o voo é direto ou com escala? Ele falou: eu vou comprar um voo direto para o senhor não precisar fazer escala e conexão em nenhum outro país que o senhor não entenda o idioma. Pode ser? Pode ser. Só que são 11 horas de voo de Guarulhos até a minha cidade. Tem problema? Problema tem. Mas eu disse: não, problema nenhum, só para saber. Ele disse: o senhor não está com medo não? Não. Ele falou: fica tranquilo, pastor, porque se o avião cair, o senhor é crente e salvo, a gente se encontra lá. Irmão, a vontade foi de cancelar o convite já no convite. Aí ele disse: agora o senhor também fica tranquilo, porque se Jesus voltar, eu vou comprar sua passagem por uma companhia que, se Jesus voltar, o avião não vai cair. Eu disse: mas por quê? Foi porque o lema da empresa é o seguinte: estamos ouvindo falar que um povo vai sumir. Então, se o piloto for desse povo, que o copiloto não seja. Se o copiloto for, o piloto não seja. Então o senhor fica tranquilo, porque se Jesus voltar e o senhor não subir, o avião também não cai. Porque se o piloto subir, o copiloto provavelmente não vai. Eu falo: mas por que isso? Porque é lema da empresa. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que até o ímpio está se preparando. E muitas das vezes nós estamos brincando com a graça. Viu? Brincamos com a graça. Mas eu quero dar uma notícia: não foi de graça.